Atos, capítulo 10, a partir do primeiro verso, diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Pedro, Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio ele um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Pai, nós te agradecemos esta manhã, por estarmos juntos em comunhão aqui. Peço a Ti que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, transforma-nos mais uma vez, parecidos contigo, um pouco mais. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. A pergunta, ou as perguntas nessa manhã, Deus fala com as pessoas? Deus fala com as pessoas? Talvez a outra pergunta é: como Deus fala com as pessoas? A Bíblia nos relata, através de João, que Deus é invisível, que não tem como conhecê-lo, porque não tem como vê-lo. Quando nós olhamos o apóstolo João falando sobre isso, é óbvio que ele não está falando a questão natural, mas ele está falando a questão sobrenatural. E se você me perguntar nessa manhã se eu acredito que Deus fala às pessoas, eu acredito que Deus fala às pessoas, mas não no sentido natural do nosso ouvido, mas sim no sentido espiritual. E sendo no sentido espiritual, a voz de Deus ela é inaudível, imperceptível, e muitas vezes, em algumas categorias, nós nem a entendemos. Mas eu pergunto a você: Deus fala às pessoas? Fala. E aí, quando eu olho para esse texto de Pedro, é um texto esclarecedor em muitas coisas. Pedro está hospedado numa casa de um curtidor chamado Simão. Não era uma casa qualquer, porque naquela época, para os judeus, os quais tinham em sua vida algumas características, regras religiosas, que eles não podiam tocar em peles que houvesse sangue. Então o curtidor era aquele que tirava a pele dos animais, e em suas mãos tinha sangue. Então para os judeus, a casa de um curtidor
era uma casa impura. Pedro, apóstolo de Jesus, vai dormir nesta casa, vai descansar nesta casa, vai comer nesta casa. Pedro não era um qualquer. Ele andou 3 anos com Jesus. Em cima desta pedra, chamada Pedro, é formada a igreja. Mas ele vai a esta casa de um curtidor, que para os olhos humanos era impura. Para os olhos humanos, não era bom que Pedro, considerado um homem de Deus, pudesse estar com pessoas impuras. Mas ele estava lá. E quando ele estava lá, ele recebe um arrebatamento de sentidos na laje da casa de Simão. Por 3 vezes Deus fala com ele. Poucas vezes nós vamos ver na Bíblia esta menção de Deus falando. Ele é arrebatado e ele tem uma visão de um vaso no qual desce um lençol, aonde esse lençol descem animais, nos quais eram animais impuros aos olhos dos judeus. E esses animais eram abatidos e Deus manda Pedro comer. Pedro indaga a ele, Pedro indaga a Deus: como é que eu posso comer algo que é impuro? Algo que não é permitido a mim. Pedro, homem religioso, daqueles judeus ferrenhos, duros. Mas interessante, quando Deus fala, Deus confirma as coisas. Cornélio, em sua casa, teve uma visão de Deus. Deus falou com Cornélio. E Cornélio manda chamar Pedro. Vá lá e chame Pedro, porque ele falará aquilo que eu quero que seja confirmado na sua vida. Cornélio, que era romano, Cornélio, que tinha ali esmolas dadas, temente a Deus, piedoso, e que Deus falava a ele o seguinte: olha, nós reconhecemos as suas esmolas, nós reconhecemos as suas orações. Nós, quando digo Pai, Filho e Espírito Santo. E é interessante que tudo isso que eu quero falar nessa manhã, bem simples e bem rápido, é que a voz de Deus no êxtase transforma a nossa vida. E a nossa alma de ser humano, quando nós somos arrebatados, quando nós temos um encontro com o divino, a nossa alma muda, se transforma. A nossa alma faz a diferença. E por que eu estou falando sobre isso, amados? Porque é o seguinte: porque muitos de nós precisamos, invariavelmente, ouvir a voz de Deus. E eu quero profetizar nessa manhã que você vai ouvir a voz de Deus ao seu coração. Mais do que isso, eu tenho certeza que essa semana Deus falou contigo. Para que você entenda então a respeito disso, nós vamos ver que várias religiões entram em êxtase com os seus deuses. O Islã entra em êxtase quando eles ouvem a voz do Deus dele, da forma deles, eles começam a se mutilar. Os budistas entram em êxtase, em dimensões que para eles são níveis diferenciados, a respeito daquilo que eles acreditam no Deus deles. As religiões, no modo geral, falam sobre este êxtase. Acontece este êxtase, este encontro, este mover espiritual. Pastor, você está defendendo outras religiões? Não, amados, eu estou querendo explicar para você sobre a questão do êxtase, e você vai entender a respeito disso daqui a pouco. E existem 3 tipos de transe religioso. O primeiro deles é o místico. Qual que é o primeiro deles? Neste místico, é aquele que a pessoa entra num estado catacônico.
Os budistas são assim. Eles entram numa transe no qual eles começam ao ponto do seu coração, já comprovado cientificamente, que o seu coração diminui a batida, e eles parecerem que estão quase mortos no seu êxtase. Gelada? Não, Adna, pode ser normal. O outro estado que nós vemos de transe religioso é o histérico, que provoca o desequilíbrio, a esquizofrenia. Isso tem muito ligação com as religiões afro-brasileiras, aquelas que eles batem a cabeça, na macumba, na quimbanda, na banda, ou até na outra parte de trás. E tem mais ainda, nessa questão da histeria, beira um pouco naqueles que se dizem pentecostais. Sou completamente a favor da atuação do Espírito, vamos chegar lá. Mas tem muita coisa da igreja hoje, que essa histeria está dentro dela. Pessoas que estão batendo a cabeça, rodando, rodopiando, pulando, gritando, se embaranando, banalizando o sagrado. E a terceira fase que eu vejo, que é o empoderamento, é uma palavra que eu quis pôr, que ela está atual. Empoderamento, principalmente tem o empoderamento feminino, não é isso? Mas eu quis pegar essa palavra, empoderamento, porque esse tipo de transe religioso é aquele que capacita, que gera entusiasmo. E a Bíblia fala sobre esta palavra, entusiasmo, que vem dos céus. E esse entusiasmo que vem dos céus é aquele que enche você do divino, do Espírito Santo de Deus, que te empodera, que te capacita, que orienta você na humanidade. E por que eu quero falar sobre isso? Porque quando você entender o empoderamento do Espírito Santo de Deus na sua vida, a sua vida vai se transformando espiritualmente. Mas para uma coisa, para ser fato na sua vida humana, porque não adianta nada você entender estas coisas, se você não sair daqui transformado pelo Espírito Santo de Deus, na sua humanidade. Por isso eu quero que você saia daqui empoderado, não só as mulheres, nós homens também. Seremos empoderados e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Deus fala conosco? Fala. E para que serve então esse entusiasmo que vem do Espírito Santo? Primeiro, o entusiasmo tira de você as amarras do dia a dia. Amados, você está aqui hoje e você está sendo energizado pelo Espírito Santo de Deus, para que todas as amarras, todos os impedimentos, todas as coisas que te atrapalham na rotina da vida, caiam por terra agora em nome de Jesus Cristo. Porque Ele vai te capacitar, Ele vai te orientar, Ele vai fazer com que você ande pelo caminho correto, tenha as decisões certas, para que o Espírito Santo de Deus, no momento em que você tiver um encontro com Deus, com o divino, quando você estiver com Ele, Ele falando com você, Ele comece a transformar a sua vida. Ele arrebenta as amarras, Ele tira isso de você. É o próprio Espírito de Cristo trabalhando em nós, fazendo com que a gente se pareça com Ele. O apóstolo Paulo fala o seguinte, que o homem natural não percebe essas coisas, mas nós não estamos aqui como homens naturais, estamos aqui como homens sobrenaturais,
que tem a percepção e a sensibilidade de conseguir ouvir a voz de Deus. E quem consegue ouvir a voz de Deus entende o que Jesus disse. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas por que então eu citei este exemplo de Pedro, que teve um arrebatamento de sentidos? Porque Pedro era religioso. Pedro era ligado às tradições judaicas. Pedro não comia aquilo que estava sendo dito pelos judeus, não participava de certas rodas, não conversava com as pessoas, achava que somente os judeus poderiam ter ou receber a palavra de salvação. E Deus trabalha na vida dele para que essa religiosidade caia. E olha como Deus trabalha. Primeiro fala com Cornélio, mostra em visão, vai lá e chama Pedro, porque ele então falará comigo. Se fosse num caminho natural, Pedro não iria, porque Cornélio era do Império Romano. Pedro também não iria para a casa de Simão o curtidor, porque era uma casa imunda, e Deus manda ele ir para lá. Por que que isso acontece, meus amados? Sabe por quê? Porque você precisa ser empoderado pelo Espírito Santo de Deus, para entender que não existe mais amarras no dia a dia ao seu lado. Não importa se a pessoa é de uma outra religião, não importa se ela pensa de outra maneira, ela quer que você, o Espírito Santo quer que você seja empoderado para tocar na vida dessa pessoa, através das suas atitudes, do seu ato, da sua fala, dos seus pensamentos. Não somos tocados para sermos cheios do Espírito, para nos engordarmos espiritualmente. Somos tocados para sermos cheios do divino, para fazer a diferença nesta terra, para que pessoas conheçam a Jesus. E aí até posso dar um adendo. Essa semana vários fatos ocorreram no nosso país, e eu oro pelo país, e eu digo: Brasil, você está abençoado em nome de Jesus. Já disse isso aqui algumas vezes atrás, alguns cultos atrás. Você não pode ser de direita, você não pode ser de esquerda, você tem que ser moderado, porque Jesus foi equilibrado e moderado. Mas entenda uma coisa que eu vou falar de Jesus. Antes de Jesus fazer o seu ministério, ele mudou a sociedade. Então o que eu quero dizer com isso? Eu, como sal e luz da terra, trago tempero e o caminhar para aqueles que precisam passar das trevas para a luz. Ah, mas pastor, o Supremo Tribunal Federal fez uma lambança. Não fez nenhuma lambança, ele simplesmente fez o que está escrito na Constituição, que em 2016, ele tem esse direito. Estou errado, doutora Juliana? Ele é o único que pode interpretar a Constituição. Estou errado? É o órgão máximo da nação a respeito do jurídico. Mas ele não poderia ter feito o que ele fez em 2016, mas fez. Mas os ventos políticos fizeram ele mudar de novo agora. Terrível, terrível, porque moralmente não é bom, mas está escrito. E aí eu vejo hoje cristãos que deviam trazer paz, trazendo guerra. Você não tem o direito de trazer guerra, você tem o dever de trazer paz. Se eu trago paz, para que eu vou entrar na briga? Eu posso expressar uma opinião, amados. Eu não estou dizendo que você não pode expressar opinião. Você pode, mas não entra na briga por causa da sua opinião. Sua opinião é sua opinião, mas a Bíblia tem a sua opinião, e é essa que nós deveríamos seguir. Às vezes a gente não segue. Às vezes a gente não entende que ser empoderado é mostrar ao mundo que somos moderados. Eu não estou lá, eu não estou cá, eu estou aqui para dizer que o país onde eu estou, que eu moro, que Deus me escolheu para estar aqui, fez eu nascer aqui, trabalhar aqui, viver aqui, criar meus filhos aqui, me ensina o seguinte: que eu seja sal e luz da terra.
E eu fico brigando por causa de um presidente que tem 3 filhos que deviam ir para 3 embaixadas. Eu fico brigando por um cara que foi ex-sindicalista, foi deputado federal uma vez só, 2 vezes presidente, e só a esposa dele tem um patrimônio de 16 milhões de reais. Eu quero saber como é que ela fez isso no lar. Tem alguém aqui que é mãe, que trabalha firme e que consegue criar um patrimônio de 16 milhões sendo mãe do lar? Não. Foi a Avon. Eu lembro há muitos anos atrás que era aqueles negocinhos, aqueles potinhos Tupperware. Que? Tem ainda, não tem? Amo esse, foi o caso. Marketing de... que nem Kinder Ovo. Marketing de rede, ela deve ter entrado no marketing de rede e conseguiu 16 milhões de reais. Amados, não estou aqui para defender ninguém. E eu, digo mais, se eles tiveram capacidade de fazer licitamente esse ganho, parabéns para eles. A hipocrisia é que as pessoas defendem uma coisa que não é real, que não é fato. Nem quem está lá, nem quem estava. Se nós um dia entendermos o empoderamento do Espírito Santo, essa nação será mudada de verdade, porque você será luz, porque você será sal. Para de brigar por coisa besta. Passa limpo a régua da sua vida e diga: Deus é mais na minha vida. Segunda coisa que eu vejo, se Deus falou, o que eu vou falar? Quantas vezes já chegaram para mim, pastor Railton, e chegaram falando assim: pastor, Deus falou comigo, e foi isso, e ainda chega e fala assim: e aí, pastor? Eu falei: se Deus falou, o que eu vou falar? Não posso falar nada, Deus falou. Quem sou eu para falar contra o que Deus falou? Vamos orar. Por que eu estou falando isso, amados? Porque a gente precisa entender como é que Deus fala com você, como é que Deus permeia a sua vida. Ele fala para que nós possamos quebrar toda intolerância religiosa e que a gente possa amar o próximo. A gente é muito religioso, a gente é quadradinho, a gente fica dentro dos caixotes. Deus não está dentro do seu caixote. Você que está dentro do caixote de Deus da salvação, de manifestação do fruto do Espírito, no qual muda e transforma a sua mente, para que você possa amar os outros. E não é amar qualquer um. Ame os seus inimigos, ame o teu próximo como a ti mesmo. Difícil. Os perseguidores, é difícil. Sabe por quê? Quando Deus fala, amados, é para falar em direção a outro, não é para ficar retido a você. Porque se Deus falar com você, é para você ser usado. Eu quero ser usado por Deus. Agora, você quer ser usado por Deus? A voz de Deus, amados, a voz de Deus, ela precisa encontrar respaldo na realidade. Esse negócio de vir aqui, olha só, hein? Eu estou falando de algo sério aqui. Pedro teve um arrebatamento de sentidos. Pedro teve um encontro com o divino. Pedro teve algo sobrenatural. Mas por que Pedro teve isso? Porque Pedro precisava quebrar a religiosidade que tinha na vida dele. Ele precisava entender que ele precisava estar aonde Deus queria que ele estivesse, com pessoas que não eram do seu meio, com pessoas que não faziam parte da sua família, com pessoas que não faziam parte da sua religião. E tem muita gente aqui que acha que nós somos perfeitos, que nós somos melhores. A nossa igreja é muito boa mesmo, glória a Deus por isso. Mas a minha igreja só é boa porque eu sei que eu entro aqui, eu não olho para você com nenhum tipo de olho ruim. Eu olho para você porque eu quero o teu bem, porque eu quero te amar, e eu espero que você pense a mesma coisa de mim. Se não for isso, está errado. E aí a gente olha, amados, para algumas coisas que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12. Ele diz algo duro: preste culto racional a Deus. Espiritualidade bíblica tem que ter os 2 pés no chão.
Você tem que estar arraigado ali certinho, porque se eu que vou ter um encontro com o divino, com o sobrenatural, se a minha vida não for transformada, tem algo errado. Tem algo errado. Tem que ter conexão com a vida, tem que ter conexão com a realidade. O que você ouve aqui é apenas uma confirmação do que Deus já falou com você. E aí, amados, sem o sonho de Pedro, aqueles homens de Cornélio não iam chegar lá. Sem a visão de Cornélio, os homens não iam chegar a Pedro e Pedro não ia ser transformado. Tudo é um trabalhar de Deus para que você saia daqui transformado pelo Espírito Santo de Deus. Há muitos anos atrás, obrigado, pastora. Há muitos anos atrás, nós aprendemos sobre o cair no Espírito. É bíblico, está lá. Mas quantas vezes eu vi e perguntei: e aí, irmão? E aí, irmã? Como é que foi você depois que caiu no Espírito? Foi gostoso, pastor. Foi delicioso. É mesmo? É. Mas aí, Deus transformou sua vida? Não, pastor, foi gostoso. Foi delicioso. Sabe, amados, cair ou ter uma manifestação do Espírito, ou ter um arrebatamento de sentidos, não serve nada se você não for transformado. Deus falar com você e você não sair daqui sabendo que aquilo tem que ser algo que mude a sua vida, mude a sua mente, mude este interno aqui, que faz com que você compreenda que você está andando na rua e as coisas vão acontecer porque você foi transformado. Não vai adiantar nada. Esse êxtase que você está aí falando, que cai, que treme, que tem dente de ouro, que tem isso, que tem aquilo, e aí você continua nas mesmas práticas da velha criatura, balela espiritualizada, balela religiosa. Vem na consagração aqui sexta-feira, ninguém caiu, mas Deus fez a obra. Ah, teve dia que caiu, e Deus fez a obra. Mas só acontece quando você está pautado na Bíblia. Que a Bíblia seja a real situação, com os pés no chão. E eu perguntar para você, se você passou por uma experiência do encontro com o divino, e aí você falar assim para mim: pastor, Deus falou comigo, e eu preciso consertar tal área, tal área, tal área. Aí, ó, valeu a pena. Mas tem gente que cai porque o do lado caiu. Tem gente que roda porque o do outro lado está rodando. Tem gente que pula porque o outro está pulando. Tem muito crente milho de pipoca mesmo, que liga lá o fogãozinho e o óleo. Na língua do futebol, o pipoqueiro é aquele que entra no jogo e não joga. Se Deus falar com você e você entrar naquilo que o Espírito Santo de Deus está te chamando, joga o jogo do Espírito, porque Ele vai transformar a sua vida. Por isso que nós vemos Pedro saindo dos valores religiosos dele, saindo da caixinha dele. Eu não tenho mais participação com estas coisas que os homens determinaram, que isso é imundo e aquilo é puro. É um absurdo chegar na igreja e gente brigar por causa de coisas da igreja. Vai catar coquinho. Vem para a igreja e faz para o reino. Se você faz para o reino, você não está preocupado se ela vai fazer, se ele vai fazer. Eu estou preocupado que vai entrar alguém aqui e vai conhecer Jesus Cristo, porque através destas vidas, essas pessoas verão a glória de Deus, porque elas são transformadas, porque ouviram a voz de Deus. Mas elas ouvem a voz do seu intelecto, elas ouvem a voz do seu entendimento, elas ouvem a voz da sua religiosidade, elas ouvem a voz daquilo que elas acham. Jesus está dizendo às ovelhas: ouça a minha voz. Amados, eu não sou o oráculo do Matrix,
Aliás, tivemos sexta-feira aqui o Matrix. Em conjuntinho. Fica travado lá. Eu não sou o oráculo do Matrix, que o cara vai lá perguntar qual é o código que transforma toda a situação. Não. Também não sou o profeta da última hora. Não vou chegar aqui e vou falar: Jesus está voltando em 2022, no dia 2 de fevereiro, para ser 2/2/22. Não sou o profeta da última hora, mas quando Deus fala, Ele fala com você até antes de você chegar aqui, e me usa apenas para confirmar o que Deus já falou com você. Eu não estou aqui para ser essa mãe de santo, até porque eu não sou mulher. Poderia ser pai, mas também não sou. Quer dizer, eu sou, né? Pai do Natan, do Davi, do João. Do Natan mais ou menos, né? Que é santo, sei lá, bom. Sabe, amados, você não vem para mim para perguntar: abre a Bíblia aí, vê o que você acha. Amados, se você está com vontade de fazer isso, vai no centro da cidade, tem numerólogo, tem aquelas ciganas que leem mão. Aliás, eu aprendi sobre ler mão, porque como eu sou pregador, eu vou estudar as outras coisas para saber o que Deus é na minha vida. E na leitura de mão diz que cada linha dessa é o equivalente a 30 anos. Eu tenho 2, vou morrer com 60. Aqui diz que essa é a linha da vida. E aí a minha linha da vida é cheia de recorte, tô danado. Tô estrupiado. Hein, Rodrigo? Eu acho que um dos cortes que teve aqui foi que o técnico ontem errou na montagem do time e a gente tomou a bordoada que a gente tomou lá em Bom Jesus dos Perdões. 4-2 nós tomamos. E o menininho do som não fez um gol sequer. Um gol sequer. Mesmo. O Ricardo não tava. O menininho do som, olha, tava irreconhecível. Eu sei que ele chegou lá, a Juliana mandou chegar no horário. Eu sei que a cabeça dele estava preocupada. Maurício, desculpa, viu? Seja bem-vindo aqui. Maurício e Rafaela. Vocês entraram aqui de supetão? Por quem? Você tá brincando. E cadê ele? Ele convida e não vem. Se atrasou. Sejam bem-vindos aqui em nome de Jesus. Sintam-se à vontade nessa casa. Casa do Adriano também. E aí, amados, quando eu jogo fora essas questões religiosas, eu entendo melhor o próximo. Eu entendo melhor que eu estou aqui para ouvir a voz de Deus, confirmar ela e pôr ela em prática. Põe em prática a voz de Deus na sua vida. E a primeira atitude que você vai fazer hoje é pegar na mão dessa pessoa do seu lado e profetizar ou falar palavras boas a ela e dizer: olha, Deus te abençoe. Deus abençoe, minha querida. Tem o José também, né, José? Deus abençoe. O Edmário voltou. Última coisa que eu quero falar e já vou encerrar. Deus fala para que reconheçamos aquilo que já conhecemos. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem aqui menos de um mês de igreja? Tirando os nossos visitas, não precisam responder. Mas quem tem menos de um mês de igreja? Dá um sinal com a sua mão. Nossa, tem todos aqui com mais de um mês de igreja. Olha que bênção. Deus já te deu conhecimento pelo menos de um mês. Larga a mão de ser vagabundo. Larga a mão
uma pessoa petulante, de ser uma pessoa que se acha. Você se acha demais, por isso você fica com essa cabeça cheia de caraminhola. Porque aqui acontece isso, porque ali acontece daquele jeito, porque lá é melhor do que aqui que é menor. Oh, amado, Deus já te deu conhecimento, e aí Ele fala com você: reconheça o que eu já te dei. Que louco isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você já conhece a verdade, ela já está te libertando. Para de chegar aqui toda hora para mim. Não que eu não queira orar por você, amado. Vou orar sempre por você. Aliás, eu oro por você todos os dias. Até para aqueles que não estão na igreja com a gente hoje, que é o Davi e a Vilma. Estão ali atrás. Eu continuo orando para eles. Continuo. E qual que é o problema? Mas é que eles foram para Batista. Parabéns que eles foram para Batista. Se eles fossem para presbiteriano, eu continuaria orando. Se eles fossem até para congregação, eu ia chamar eles de primo, mas continuaria orando. A gente fica com essa coisinha. Não, porque aqui não tem palavra. Não, porque aqui não tem louvor. Você não vem aqui pelo louvor. Você não vem aqui pela palavra. Você vem porque Deus falou com você. E se Deus falou com você, Ele vai transformar a sua vida. Para que você fica vindo aqui para ficar olhando para mim? Eu sou pecador, mentiroso, hipócrita, bonito, mas mais importante ainda, corintiano. Viu, Rodrigo? Aqui é fiel. Certo, pastor Luiz? Aqui é fiel. E aí, amados, se Deus já falou com você antes de mim, vem aqui apenas para confirmar. A confirmação pode ser na minha oração. Deus pode me usar. Deus vai usar pessoas com dons. Vai. Os dons existem para serem usados. O problema é como estão sendo usados os dons. Não banalize o sagrado. Não faça do sagrado algo errado na sua vida. Deus quer te usar da maneira correta, porque Ele fala com você e fala seu coração. Porque, amados, eu quero deixar Deus falar e confirmar aos nossos corações o que Ele tem para nós. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue agora. Ele te convida. E Ele diz: entregue-se a mim. Feche teus olhos. Se você quer uma mudança de vida a Deus, eu tenho certeza que foi Ele quem te trouxe. E Ele está falando com você. Ele está confirmando com você. Ele está demonstrando a mim e a você o quanto Ele nos ama. Porque Ele nos deseja. Ele nos quer. E eu tenho plena convicção que o Teu Santo Espírito tem a vontade soberana de confirmar a sua palavra. De olhos fechados. Se você quer mudança de vida, é através de Cristo, porque Ele é o Senhor, o Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Se você tem esse desejo, onde você está, como estão todos de olhos fechados, todos, queria que colocasse a mão em seu coração e que você repetisse uma oração após mim. Faça isso do fundo da sua alma, do fundo da sua alma, dizendo assim: Deus, nesta manhã, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Perdoa os meus pecados e os meus erros.
Eu quero viver para ouvir a voz de Deus todos os dias, para que ela me transforme parecida com Cristo. Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Aceito o convite de viver a Tua caminhada. É o que eu te peço. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. A segunda oração que eu quero fazer, que enquanto nós estivermos ministrando no louvor aqui, preste bastante atenção no que eu disse sobre se Deus fala conosco, Deus fala comigo e Deus fala com você. A segunda é como Deus fala conosco. E Deus fala conosco em todo tempo, em toda hora. Mas tem um momento que existe um encontro com o divino. E é um encontro sobrenatural. E que esse encontro sobrenatural, ele serve para nos mudar, para quebrar a religiosidade, para quebrar os caixotes, para que nós possamos ser bênção às pessoas que estão ao nosso redor. Ao nosso redor. Minha casa, meu trabalho, meus irmãos em Cristo. Por onde eu andar? Por onde eu andar? Eu gostaria de saber quem quer ter um encontro com o divino hoje. Eu quero ter um encontro com o divino hoje. Talvez seja igual ao de Paulo, talvez seja igual ao de Pedro, mas nada é igual para Deus, porque você não é igual à pessoa que está ao seu lado. Então Deus quer ter um encontro com você, não com Pedro, não com Paulo, não com Esther ou com Ruth, mas com você. Se você tem esse desejo de ter um encontro com o divino, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar e falasse isso para Ele. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ter um encontro contigo. Talvez algo sobrenatural aconteça com você agora. Talvez na hora que a pastora Carol passar e orar por você, o Espírito Santo de Deus vai usar ela e falar algo diferente. Talvez no momento em que o Railton, a Adna, a Patrícia, o Lucas passar por você, o Espírito Santo de Deus pode fazer algo diferente. Feche teus olhos e os pastores comecem a orar pelas pessoas. Que o Espírito Santo de Deus possa confirmar esta palavra agora.